E aí, galera, seu Arena Check-in, mais uma vez aí a gente vai falar sobre a NFL, esse fim de semana que foi maneiro e temos muitas análises e críticas e polêmicas que a gente vai falar aqui, né? Então, se você quiser, sou o Thiago Ramos, solta a vinheta, irmão. Finais de conferência, o que a gente pode esperar? Cara, dois jogos. O primeiro jogo, pra mim, era jogos dos ataques, jogos que você tinha Joe Burrow contra Mahomes. E se resumiu a arrogância contra a vontade de chegar no Super Bowl, tá? Você teve, pra mim, arrogância, por quê? Porque o time do Chiefs não respeitou o adversário com o Leôncio, nosso amigo Andy Reid, que no final do segundo quarto, 21-10, faltando uma jarda, ele preferiu arriscar um touchdown para abrir 28-10 ao invés de fazer o field goal. E se mostrou muito errada essa decisão, porque no final você viu que fez falta. Tá? E para mim faltou também estratégia. Porque assim, a NFL é situacional, é um jogo que o time do Bengals não estava conseguindo marcar o jogo corrido do Chiefs. O primeiro tempo foi o primeiro tempo onde o Chiefs conseguiu correr bem com a bola, conseguiu, se não me engano, quase 100 jardas das 160. Cara, então você queima o relógio usando a corrida. A defesa melhorou. A defesa do Bengals melhorou muito no segundo tempo. Colocou pressão, conseguiu a linha com os 4 homens, com Hubbard, com Hendrickson, conseguiu botar pressão em cima do... Só que você continuou insistindo no passe. Você continua insistindo com a arrogância de ter o melhor quarterback da liga. Pode ser. Mas o cara que fez o que fez no último jogo. Cara, realmente, mas você tem que procurar outras formas. Cara, você não conseguiu colocar o seu jogo em prática, não queimou o relógio e foi sendo cozinhado. O time do Bengals teve um touchdown com o Samaje Perine, usando o screen, que a gente já aqui no canal falou sobre essa questão do screen, que seria importante e foi relevante. Falou também sobre a questão do jogo corrido. Joe Mixon fez 88 jardas. Você vai falar assim, caraca, não é um jogo espetacular, mas cara, são quase 100 jardas para um jogador. O que demonstra que o time do Bengals conseguiu se acertar, conseguiu fazer as coisas legais e mereceu a vitória, porque ele não desistiu. Ele continuou tentando chegar no Mahomes, conseguiu pressão, conseguiu forçar algumas jogadas, evitou que o Kelce conseguisse fazer o que fez com o Bills, receber as bolas pelo meio, mesmo tendo os linebackers sendo mais fracos. Cara, então eles conseguiram, eles mereceram a vitória. E quem definiu a vitória foi o rookie, né? O McPherson. Outro, consistência, não errou nenhum chute ainda nos playoffs. O rookie está muito bem, para mim, assim, tem potencial para ser o melhor kicker da NFL nos próximos anos, passando o cavalinho, ou seja, vai ser the new horse, tá? Então, assim, cara, eu achei que foi merecido. Foi uma vitória que o Bengals não entregou o jogo. Ele continuou tentando. E ele usou as armas que tinha. Você vai olhar que o Ja'Marr Chase estava muito bem marcado, marcação dupla o tempo todo. Passou a usar o Higgins. O Higgins mais de 100 jardas, o que foi importante. E esse jogo foi um jogo bem equilibrado. Se você olhar os números, os stats, você vai ver que jardas são parecidos, percentual de first down está parecido. Até o equilíbrio entre jardas passadas e jardas corridas das duas equipes também foi bem parecido. Então foi um jogo muito equilibrado. E o Mahomes, para mim, confiou demais no seu taco. Nas últimas bolas, cara, ele poderia ter muito bem recebido aquele fumble que foi salvo. Por quê? Porque ele não quis fazer o passe nas duas rotas que todo mundo sabia que ia acontecer e estavam livres. O Kelce fez o corte para o meio, tinha a possibilidade de dar o passe no Kelce ou no fundo para o Hill.
Cara, e ele não quis, ele preferiu enrolar. Eu acho que ele fez as piores decisões do segundo tempo possíveis. Então, assim, pra mim teve um pouco de arrogância de achar que era muito melhor do que é. E não pensou no coletivo. Cara, o segundo jogo foi um jogo sem QB e sem running back por parte do São Francisco. Cara, o time fez menos 100 jardas. Um time que depende do jogo corrido, não conseguiu implementar o jogo corrido. Por quê? Porque a defesa do Rams estava preparada para isso e o nosso Shanahan não fez nada de diferente. Cara, no passe, as jardas, a maior quantidade de jardas foi ganho depois da recepção, porque os passes do Garoppolo não passam de 10 jardas. Então, assim, teve um passe do Ayuk, que foi mais de 10 jardas, que ele conseguiu queimar a recepção, mas perdeu o equilíbrio e acabou saindo de campo, seria um touchdown. Mas também, se for falar por isso, teve o passe na mão do Connor Kupp, que já pensou em sair correndo e provavelmente também seria outro touchdown. E ele perdeu o passe. Cara, e aqui você vê que foi claramente um jogo onde nenhum dos dois times corridos fizeram bons jogos corridos e focaram muito no passe. Só que assim, o jogo do São Francisco é definido pela corrida e pela criatividade. A gente não viu o Kyle Shanahan fazendo isso. Cara, e o Rams fez o seu jogo. Ele teve dois caras, que foi o OBJ e o Connor Kupp com mais de 100 jardas. Cara, o Connor Kupp com 2 touchdowns. E apesar do McVay, que teve decisões horríveis, conseguiu proporcionar ao time 100, chegou o time faltando 6 minutos, não tinha timeout, porque ele fez 2 challenges totalmente equivocados e pediu um tempo que a gente não entendeu até agora. Então, cara, mas conseguiu a vitória. Por quê? Por causa mais da incompetência do São Francisco do que por causa dos seus méritos, das suas boas decisões. E olha que eu gosto muito do McVay. Mas assim, eu acho que a gente vai ter um Super Bowl muito legal, muito legal. Depois eu vou fazer uns videozinhos, fazendo uns revivals, falando sobre o Warner, falando sobre os 2 Super Bowls que o Bengals tinha perdido pro São Francisco, para lembrar isso, né? Que é até uma brincadeira que eu estava fazendo. Será que chegaremos no 3º Super Bowl? Só que dessa vez quem vai ter quarterback vai ser o Bengals. E não o São Francisco. Na época tinha Joe Montana e Jerry Rice. Agora a gente ia ter Joe Burrow contra Garoppolo. Então assim, são coisas que a gente vai vendo. Vou fazer esse vídeo aí, vou falar um pouco dessas curiosidades essa semana. Faltam 2 semanas para o Super Bowl. E a gente vai ter um Super Bowl que mais uma vez é emocionante e eu quero acompanhar com vocês. Galera, dá like se você gostou, joga sua bola de beisebol no sininho e vamos com tudo e vamos esperar esse Super Bowl. Acompanha com a gente.